Olá, estamos aqui para mais um quadro de entrevista como profissional e dessa vez recebendo Adriano Luiz, que é engenheiro de software e vai falar um pouquinho dessa profissão para a gente. Adriano, é um prazer te receber aqui, poder ouvir um pouquinho dessa profissão relativamente nova, né, em franca expansão, porque é uma área, né, que está sempre crescendo, as tecnologias estão cada vez fazendo mais parte da nossa vida e poder falar um pouquinho, trazer um pouquinho dessa carreira para os jovens, os nossos ouvintes, os pais, para que eles possam conhecer um pouquinho melhor. É um prazer te receber. O prazer é todo meu, Gil. Fala então, Adriano, um pouquinho para a gente da sua área de atuação, o que você faz atualmente aí, né? Qual que é o seu cargo, como que é trabalhar nessa área de engenheiro de software. Uhum. Bem como você falou, eu trabalho com engenheiro de software aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na Califórnia. E é uma função bem em expansão, como você mencionou, tem bastante oportunidade por aqui e bastante trabalho para ser feito também. Então, é uma área que não vai faltar trabalho pelos próximos N anos, porque não para de expandir. E como que foi a sua escolha por essa profissão, ou a profissão aconteceu ao longo da sua carreira? Como que foi a sua trajetória? É engraçado porque a função, né, tipo, o meu trabalho, ele meio que caiu como de paraquedas, né, porque eu não mexia com programação, eu não tenho, a minha formação é administração de empresa, mas desde pequeno, quando eu tive contato com o computador pela primeira vez, eu fiquei meio que apaixonado por computador. Minha mãe, ela trabalhava na faculdade de medicina de Botucatu, no polo de computação, então eu tive contato com o computador bem, era bem menor, bem pequeno. E devido a isso, eu acredito que eu tive facilidade de me aproximar do computador e com o tempo ir aprendendo a lidar com ele. Meu primeiro contato realmente fazendo alguma coisa foi quando eu fiz um site de jogos. Eu tinha acho que 14, 15 anos, se não me engano. E só que eu não tinha internet. E eu precisava de um computador com internet. Eu tinha um amigo que ele tinha internet, então a gente conseguia publicar o site lá. Aí eu comecei a partir dessa parte de mexer com site, com programação web bem simples, eu consegui consegui pegar um emprego por conta de um curso que eu fiz no Senac de animação para web. Eu consegui um emprego, né, comecei a trabalhar com animação web e daí foi deslanchando. Então, depois disso eu trabalhei eu larguei, eu tive que sair do emprego e comecei a trabalhar no laboratório de análise clínica, não tinha nada a ver, só que eu quis fazer um site de fotografia na época, porque não tinha, né? Tinha Instagram, tinha Facebook, o Orkut ainda estava engatinhando. E quando eu vi essa vontade de fazer esse site, eu me deparei com a necessidade de aprender a programar. Foi aí que eu comprei alguns livros e por conta própria comecei a ler e fazer algumas coisas, começar a entender mesmo. Foi aí que eu comecei a pegar paixão por programação e aí eu comecei a seguir a carreira. Entendi. Então você é bem autodidata e acabou direcionando a sua carreira com estudos individuais, particulares, seus mesmos, sem ter vínculo com uma instituição. Mas você percebe que teve algum desafio maior que você enfrentou na carreira por não ter essa formação? Como que foi essa trajetória, assim, sem ter uma formação específica na área? O que que você acha que facilitaria se tivesse essa formação? Sim, a base de uma faculdade eu sinto falta, né? Não é tipo, para mim hoje, depois de tanto tempo, eu sei como contornar. No começo, mais ou menos, assim, fazia uma falta você ter uma base. Por exemplo, no caso de programação, tem uma base de algoritmos, de fundamentos de programação. Eu não tive. Então, hoje eu sei, né, o que eu preciso buscar quando faz falta, mas alguns anos atrás fez bastante falta a parte teórica e a parte básica, a parte do fundamento, assim, sabe? Aí eu me vi na situação de ter que realmente correr atrás de mais coisas, então tive que realmente ler mais artigos, tive que fazer mais cursos por conta,
comprar livros de 500 páginas para ler, para poder ter o fundamento na minha cabeça, porque eu não tinha, não tenho graduação, então eu precisei correr atrás disso. Mas no final das contas, foi uma jornada bem interessante, porque ao mesmo tempo que era tudo novo, não era, porque eu já conhecia a consequência daquilo que eu estava lendo, mas eu não sabia o porquê. E quando eu comecei a ler e entender o porquê daquilo que eu usava, que eu já conhecia, começou a fazer mais sentido e ficou mais fácil na minha cabeça enxergar os caminhos para resolver os problemas diários que eu tenho. Uhum, entendi. E no trabalho, no dia a dia, você percebe que existe alguma diferenciação, ou no tratamento, ou para crescer em cargos dentro da própria empresa? Você acha que tem alguma diferença ter a graduação ou não? No caso, a graduação especificamente na área, eu não percebi ainda. Mas o fato de você ter uma graduação, ela é meio que vital para o crescimento na carreira. Por exemplo, você ir para um cargo mais de gerenciamento, liderança, eles exigem que você tenha uma formação acadêmica, uma formação superior. Alguns exigem até que você tenha MBA ou um curso no exterior. Mas não é, tipo, o meu caso. No meu caso, quando eu nas empresas que eu trabalhei até hoje, eu não tive nenhuma dificuldade em lidar, por exemplo, com um time ou com gestores por conta da minha ausência na formação na área. Na verdade, é muito pelo contrário, é mais pela experiência que você tem no mercado, que você tem desafios que acontecem no dia a dia, mas é isso daí que eu sinto que faz diferença. O que eu vejo bastante, vejo bastante não, o que aconteceu algumas vezes era exatamente o contrário. A ausência de a formação acadêmica não atrelada a uma experiência é que gerava algum problema. Uhum. Então, você percebe, assim, que nessa área de atuação especificamente, embora a graduação ajude, é mais importante as habilidades serem desenvolvidas, ter um domínio, né, do conteúdo em si, essa coisa da didática, de correr atrás, de buscar, de desenvolver, dessa constância nos estudos, porque está mudando sempre, a tecnologia muda muito, né? Então, essa parte você acha que conta muito mais do que a questão da graduação em si, o nome da universidade que formou e tal, porque antes isso era muito considerado, né? Ah, formou na universidade X, e aí aquilo contava muito para o currículo. Nessa sua área de atuação, pelo que eu estou entendendo, então isso não é tão relevante. No meu entendimento, ele não se torna tão relevante quanto era antigamente. Ainda faz alguma diferença você dizer eu estou formado na faculdade X ou Y, mas para contar esse ponto, você tem que provar que você realmente é capaz de, né, associar o que você aprendeu em aula com o que você vai fazer. Uhum. E realmente, independente da faculdade que você esteja, do curso, da universidade que você se forme, a constante de estudar, procurar e ter curiosidade, ela não vai mudar. Eu costumo dizer que, assim como o médico tem que estar se atualizando sempre, tem que estar buscando os novos procedimentos, as novas, né, áreas que ele tem que atuar, tudo, tecnologia acaba sendo tão necessário quanto, porque a tecnologia ela sai ontem, você tenta se aprimorar hoje e amanhã ela já está obsoleta. Então, é uma constante busca de correr atrás da melhor tecnologia, daquilo que outras empresas estão utilizando, sabe, para poder ficar antenado. Uhum. E você considera que tem algumas habilidades que são necessárias para a pessoa escolher esse tipo de profissão, que vai ser um diferencial mesmo, seja para o estudo ou para o desenvolvimento da carreira? Tipo assim, algumas pessoas quando vão escolher, né, os jovens vão escolher, eu sou de exatas, eu sou de humanas, mas mais do que isso, quais as habilidades que você percebeu durante os seus estudos e durante a carreira mesmo, essa trajetória que foram determinantes e que podem ser necessárias para esses jovens? Algum conhecimento na área de matemática é importante, né? Não tem muito como fugir disso, por mais que você queira. Então, a parte de matemática é meio
base para você ter. E ao meu entendimento, eu falo muito por mim, porque eu sou apaixonado pela área. Então, isso quebra muitas barreiras. Se você gostar daquilo que você está estudando, que você está fazendo, para mim, acaba sendo meio que vital, porque eu realmente amo fazer o que eu faço, eu amo programar. Então, eu trabalho com programação, eu tenho, às vezes, às vezes não, eu tenho projetos paralelos que eu faço em programação e, às vezes, me pego à noite, quando não tenho nada a fazer, eu me pego programando alguma coisa. Então, realmente é uma constante de gostar daquilo que se faz. Essa, para mim, a barreira que tem que ser quebrada. Não pode, se você enxergar a função como uma coisa chata, porque para muitas pessoas ficar sentado na frente do computador vendo um monte de letrinha e não parece ter sentido, é uma situação meio chata. Então você tem que estar confortável com essa posição de eu vou ficar frente ao computador, eu vou mexer, eu vou codificar e eu vou ter problema, vou ter que resolver problema. Então esse é o principal que eu vejo para poder ter um caminho de sucesso. Né? Uhum. Do pouco que a gente está conversando aqui, pelo que eu entendi, tem que entender bastante de lógica também, né? Não só cálculos em si, mas a lógica, né? Para desenvolver esses algoritmos, acho que é bem essencial que a pessoa tenha facilidade de trabalhar com essa questão da lógica, até para gostar, né? E eu estou tocando um pouco nisso também, porque às vezes os jovens têm uma certa ilusão desse mundo tecnológico também, de que dessas coisas que são estimuladas pela mídia, de que essas empresas são empresas mais liberais, que você pode trabalhar com uma roupa X ou de casa, e aí eles às vezes só veem esse lado atrativo da coisa. E é bom você destacar isso de ter que ficar sentado em frente ao computador, resolvendo problemas, que é muito diferente de ficar sentado em frente ao computador jogando, né, conversando na internet. É bem diferente a questão do entretenimento. Só que, como você bem disse, quando a pessoa gosta daquilo que faz, isso acaba se tornando também leve, prazeroso, e às vezes ali esquece da hora, né, que está programando, que está fazendo, e acredito que isso seja um enorme diferencial mesmo, porque quando você faz com paixão, com amor, aquele trabalho acaba sendo muito bem feito e, por consequência, o sucesso acaba vindo, né? Sim, exatamente. A parte do benefício, ela vem atrelada a uma responsabilidade muito grande. Então, quando é falado que você tem flexibilidade em horário, que você pode trabalhar com uma roupa mais casual, isso está 100% atrelado à sua responsabilidade. Você tem um objetivo, você tem uma meta. Por mais que a gente exista a flexibilidade, por exemplo, eu não precisar bater o ponto das 8 até as 6, eu ainda tenho o compromisso de, naquele dia, entregar um resultado. Então, não importa o horário que eu vou trabalhar, o resultado eu tenho que entregar. Esse é o diferencial. Entendi, sim. E me fala um pouquinho de como que foi o desafio de ir morar fora, né? Como que foi essa escolha? O que te motivou a sair do país, ir para aí exercer a carreira aí? Antes de vir para cá, eu fiz um intercâmbio para a Austrália. Eu passei 1 ano e meio aprimorando a língua. Eu tinha feito alguns cursos no Brasil, mas eu acabei vendo que para poder ter um avanço significativo, um investimento para um curso no exterior foi meio fundamental. Então, eu juntei um dinheiro e acabei fazendo um intercâmbio na Austrália. E essa ida para a Austrália abriu minha mente com relação a não existe mais a fronteira regional. Não estou preso à minha cidade, ao meu estado, ao meu país. Se eu fizer o meu trabalho bem feito, eu posso realmente trabalhar em qualquer lugar do mundo. Entre esse tempo de Austrália e conseguir alguma coisa aqui nos Estados Unidos foram 10 anos, mais ou menos. Mas a opção de vir para os Estados Unidos, ela começou a surgir no meu último emprego que eu trabalhava no Brasil, no qual a empresa ela era dos Estados Unidos, ela era de Nova York e ela tinha uma filial em São Paulo, que era onde eu morava. E então, daí, por conta disso, eu acabei recebendo um convite no LinkedIn de uma empresa para fazer uma entrevista para a empresa aqui dos Estados Unidos. E eu passei na entrevista e daí eles me convidaram para vir morar nos Estados Unidos. E isso foi
final de 2017, começo de 2018. Na verdade, esse foi o convite. Eu consegui vir para cá só praticamente depois de 8 meses, que é o tempo que demora para você conseguir toda a aprovação do governo, papelada e tudo mais. A legalização dos documentos, essas coisas, né? Isso, Mas está aprovação gostando de morar aí? Está feliz com a escolha, realizado? Sim, estou gostando bastante. Originalmente eu vim para Nova York e a empresa me mandou aqui para o Vale do Silício. Eu tinha uma certa resistência porque essa região ela acaba sendo um pouco mais cara do que o resto do país, exatamente por ter as maiores empresas de tecnologia aqui. O custo de vida acaba sendo um pouco mais caro, mas no fim das contas se paga. O benefício de você estar no meio de tanta tecnologia é impagável. Uma coisa, é um sonho que começou lá em 2018 e está indo até hoje. Ah, que ótimo. Então, para concluir, Adriano, fala para gente quais as dicas que você tem para passar para os jovens que estão, né, ainda indecisos, pensando na escolha de uma carreira assim nessa área. O que você poderia deixar de recado para eles? Para essa área, a palavra é estudo. Estude muito. Mantenha o senso de curiosidade, seja sempre curioso, não tenha medo de fuçar, de ir atrás, de matar as dúvidas. Não desiste. É uma satisfação que é impagável. Você vê uma coisa que você faz, né, um programa que você faz, sendo usado por milhões de pessoas e impactando a vida dessas milhões de pessoas de uma forma positiva, sabe? E, de novo, ame o que você faz. Tá? Sinta paixão por ver aquilo que você está fazendo crescer e ter resultado. É realmente uma sensação muito gratificante você saber que aquele software está sendo usado para fazer determinada função, é usado por tantas pessoas e tantas pessoas gostam de usar. Muito gostoso. Entendi. Bom, então, para mim, o que ficou dessa nossa entrevista, Adriano, é que as palavras do engenheiro de software, então, são, primeiro de tudo, a curiosidade, o entusiasmo, a determinação, mas também a coragem e a ousadia, né? É preciso ter coragem para se lançar, para tentar, para buscar os caminhos, as possibilidades que existem nessa área de atuação, né? Eu agradeço pela sua participação aqui conosco, pelas palavras, por compartilhar a sua trajetória, para que outros jovens possam se inspirar através da sua carreira, né, dessa sua trajetória e também galgar os próprios caminhos aí. Obrigado, prazer foi tudo meu e vamos para cima. Um abraço para você, estamos à disposição, sempre que tiver algo que quiser compartilhar conosco, nós agradecemos pela sua participação aqui, viu? Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.